gostaria de saber do senhor histórias da infância Vixe, de do Danilo. infância? Do Danilo. Certeza. Já fiquei sabendo que o Danilinho era custoso. Gente do céu, não pode. Assim não pode falar, o podcast vai escandalizar. Não, eu era um menino bom, assim. Eu sempre fui um menino muito obediente, muito dedicado, prestativo, né, lá em casa. Eu não era muito assim. Fazia as estripulias, mas eram umas estripulias meio assim, reservadas. Ninguém ficava sabendo. Mas nossa, tem muita história, gente. Por favor. Eu era meio assim, graças a Deus, né? Deus escolhe, eu acho que pessoas certas, assim, pra segui-lo, né? E eu tinha eu tinha dentro de mim, eu tinha uma criatividade muito forte, muito latente, né? Então, assim, juntava às vezes com alguns colegas e a gente desbravava até os quintal dos outros, assim. Tipo, a gente vai achar um tesouro escondido que tá aqui nessa casa, e sabendo. Aí a gente invadia a casa dos outros, assim, pra cavucar o chão. Eram umas coisas loucas, assim. E eu gostava muito, gente, não escandalize, nós estamos aqui no podcast do Imaculado Coração de Maria, mas eu gostava muito de assistir filmes de terror escondido dos meus pais. E obrigar minhas irmãs a assistir. E depois eu ia fazer os sustos, né? Era tudo Era tudo planejado. planejado, né? Porque eu ia assustar elas de noite, eu gostava, era assim meio maquiavélico. E teve uma vez que eu quase matei minha mãe e minha avó, de verdade. Porque eu articulei e eu arquitetava tudo, era tudo assim muito minuciosamente projetado, né? Já que vocês perguntaram das minhas estripulias, eu vou contar uma delas. E fiquei sozinho com minhas duas irmãs, que são mais novas, né? E eu elaborei um sangue muito, muito semelhante. Eu misturei um groselha com ketchup, com aquele suquinho assim, ó, sabe? Aquele que fazia 5 litros. Sim. E aí eu fiz esse sangue, coloquei no saquinho de geladinho, amarrei assim na minha barriga, coloquei uma camiseta branca, chamei minhas irmãs lá fora e falei: vem cá que eu vou morrer. E peguei a faca e Só que nessa hora, a minha avó e minha mãe chegaram. E elas viram a cena. Minha avó caiu desmaiada no chão. E minha mãe foi desfalecendo junto. Esse era o Danilo. Só um detalhe. Isso o senhor tinha quantos anos? Eu tinha uns 10. Acho que eram uns 10 anos. Desde pequeno já era artista. Mas porque eu gostava de fazer as coisas assim pra impactar. Mas não apanhava, não. Eu levava castigo. Isso que eu ia perguntar. E eles nem bateram no senhor? Não, minha mãe e meu pai nunca foram de bater. Mas dava castigo. Só que como eu sou neurótico obsessivo, desde criança, eu era birrento. No sentido assim, você me deu um castigo? Não tá. Eu vou dar um castigo maior pra mim ainda, pra mostrar pra você que eu consigo ser mais forte do que o castigo que você me deu. Pô, era terrível, né? Eu merecia apanhar. Eu lembro que minha mãe uma vez pôs pra passar limpo uma tarefa de casa. De birra eu passei o caderno inteiro. Eu consigo fazer mais. Eu consigo mais. Então eu acho que isso também foi uma coisa boa, né? Eu me superava. Eu estou sem reação nesse momento, por isso eu não esperava. Mas olha, eu tirava nota boa, eu nunca fui um aluno ruim. As artes, inclusive, eu vou falar a verdade, eu estudava no Colégio Freira, das Irmãs de Santa Catarina, lá em Petrolina. Eu reencontrei uma ex-diretora que chamava Irmã Odete. Depois de muito tempo, eu já era seminarista, e ela falando pra mim, ela falou assim: olha, eu nunca esqueço de você. Você foi o aluno que mais marcou a minha vida, Danilo, no colégio. Porque você conseguia fazer as coisas e a gente descobriu só depois. A ex-diretora, que era irmã freira. Mas tá bom, gente, eu era bom, eu rezava, eu comecei a tocar na missa muito cedinho, então eu me endireitei. Deus tem seus caminhos. Então, por isso que eu falei. Mas isso é muito interessante também, ver pessoas normais, né, padre? Claro. Porque, às vezes as pessoas olham o padre e pensam, não, o padre é só aquela criança que desde pequenininho já rezava em latim. Você tem cara de padre. Não é isso, né? Aliás, eu acho que seria até mais natural você tirar
das crianças, dos adolescentes, que vivem a normalidade da vida, não a mundanidade, mas a normalidade, Uhum. porque vai viver com muito mais temperança e equilíbrio. Porque o que acontece na vida vocacional, às vezes, quando você vê assim, não tô generalizando, não tô dizendo Sim. que é sempre, mas geralmente você vê essa criancinha que é muito retraída, muito quietinha, muito quietinho, né? Vai ser padre. Às vezes toma cuidado. Uhum. Porque às vezes, se você não vive o que você precisa viver aqui fora, isso vai desembocar em outras realidades, né? Até na vida adulta. E isso não é só na vida vocacional, é em qualquer realidade. É porque às vezes só faz aquilo ali por sentir que é uma obrigação ali dentro da bolha de seguir um padrão e tudo, mas não é de coração, não é de verdade. Não tem aquele contato verdadeiro com Deus, uma escolha pessoal da Sim, pessoa. E aí, exatamente. quando ela encontra outra opção, às vezes ela vai e se afasta do Senhor, porque antes não teve as opções. Exatamente. Mas a gente fala, não é no sentido que você tem que experimentar tudo, você tem que fazer de Uhum, tudo, né? Viver com equilíbrio, né? Acho que a santidade é isso. uhum, E hoje a gente vê uma falta de equilíbrio muito grande, principalmente na juventude. Eu, como professor, a gente direto fala isso aqui, né, no podcast. A gente nota um desequilíbrio muito grande na juventude e que acaba atrapalhando também no sentido de poderia ter sido um padre, seguir uma vocação, por causa desse desequilíbrio que o senhor mencionou, às vezes acaba sufocando aquilo que poderia ser uma vocação, né? Um serviço na igreja para Deus. Antônio, eu acho que a base, né? Base familiar, a formação. Porque assim, hoje é muito complicado. Você vai falar para os pais, eu quero preservar os meus filhos disso, quero preservar daquilo. Então, tem que tomar cuidado dessa forma de preservar e de privar o filho, porque é o que a gente está falando, dependendo de como você priva, ele vai encontrar isso por outros meios lá fora. E se você dá uma base familiar, um exemplo, um testemunho, né, uma formação humana bem consistente, de diálogo, de partilha, aquilo vai ficar para sempre, por mais que ele desvie, por mais que ele tenha uma outra proposta, conheça outras pessoas, porque é a amizade que faz, geralmente, o jovem se desviar, né? É o gueto dele, é a tribo dele. E esse círculo de amizade que vai influenciar, mas os valores ficam ali dentro, né? uhum. Isso a gente precisa priorizar. E é exatamente, em todas as fases e todas as etapas da vida, né? Isso que o senhor falou é muito importante. Não viver como mundano, não experimentar tudo, mas você saber que aquilo ali existe e escolher permanecer. Mas também não ficar no desespero, né? Porque hoje os pais, eu já ouvi também relato. Você olha, eu tenho medo de ter filhos no mundo de hoje. Não tem que ter medo, você tem que ter a coragem de ser autêntico, de ser né? Você, principalmente, você vai ser o exemplo para os seus filhos, né? É o primeiro modelo. Se você tem amor, esse amor ele vai querer sempre ser revisitado, independente de onde você estiver. É o lugar onde o filho vai querer estar, né? E certa vez, num encontro lá na cidade do senhor Petrolina, eu escutei uma frase que eu guardei de um senhor que estava lá no encontro, eu não recordo o nome dele, ele disse o seguinte: nós, como pais, a gente não deve criar os filhos para o mundo, a gente deve criar os filhos para Deus. Bonito, né? Ele era um homem simples, mas de uma É, sabedoria muito grande. E até exatamente. hoje, ó, e tem tempo. Até hoje eu lembro dessa frase. A É minha uma mãe, frase muito a bonita. minha mãe falou isso pra mim quando eu saí de casa, quando eu saí pro seminário. Ela falou isso. Eu não te criei pra mim, eu te criei pra Deus. Já esperava que esse dia ia chegar. Ela falou assim. Com Que ela, aquela dor. porque nunca influenciou, nunca. Uhum. Lá de casa nunca ninguém me falou. Aliás, todo mundo ficou impactado quando eu fui pro seminário, porque ninguém imaginava. É porque até então eu lembro do testemunho do senhor. O senhor queria fazer musicoterapia aqui na UFG, não Eu foi? cheguei a prestar. Só não prestou. Porque na época era um curso muito recente, hoje não, né? Já tá mais Mas eu lembro estruturado. que tinha sido lançado há pouco tempo, tinha criado esse curso há pouco tempo. E eu fui, prestei, porque são 3 etapas, tinha a prova de aptidão musical, tinha a primeira fase, a segunda fase. Eu fiquei em 21º, tinha 20 vagas, eu falei, ninguém vai desistir, nenhum filho de Deus, e ninguém desistiu. Aí eu fui pro seminário. Não, tô brincando. Teve uma história, né? Mas realmente, eu tinha outros, eu almejava outras coisas, né? Estar na igreja eu já estava desde muito pequeno, né? Servindo, inclusive. Eu comecei a tocar na igreja, eu tinha 12 anos.
Então eu já estava naquele ambiente, mas não foi o fato de estar num ambiente que isto tipo, implicou para que eu realmente fosse padre. O sacerdócio foi uma coisa que meio assim aconteceu. Não foi uma coisa muito que eu queria, inclusive. É até engraçado dizer isso, né? Conte-nos mais. Ah, sei. Mas é porque, assim, de fato, eu sentia um anseio no coração. Eu sentia uma coisa. Uma motivação, assim, interior de querer fazer algo a mais. Esse era meu desejo. Isso poderia ter sido no sacerdócio ou não. Mas eu escolhi o caminho do sacerdócio. Porque eu achava que o caminho do sacerdócio poderia alargar as possibilidades de servir, de fazer. Né? Porque servir, como eu falei, eu sempre servi a Deus. E era integralmente, eu falo isso de todo coração. Né? Integralmente. Tantas vezes que eu deixei de fazer coisas com a minha família, até viagem, passeio. Não, porque eu tinha que tocar na missa. Era um compromisso, meu. E era, na época, lá em Petrolina, eu comecei a tocar teclado por imposição da minha mãe, porque ela me obrigou. Aí você vai fazer isso, vai aprender um instrumento. Mas eu sempre gostava de música, eu só não sabia que era isso, né? E, de fato, quando eu comecei a fazer aula, e por iniciativa dela, junto com outras mães, porque ela não tinha professor. Então, eles chamaram o professor de Anápolis, formou uma turminha, eu comecei ali, e aí comecei, dediquei, daquele grupo todo foi só eu que ficou tocando. E ali mesmo eu já comecei a tocar nas missas, sabendo fazer só acordes. Então, na época, tinha muita dificuldade de achar pessoas que tocassem na missa. Então, eu me dediquei. Então, eu ficava ali integralmente, como eu estava dizendo. E foi dentro desse ambiente que eu cresci. Depois entrei no grupo de jovens. Na época era o JUSME, Jovens Unidos por Santa Maria Eterna. Era o Nossa, nome do grupo. Inclusive, a gente tem um círculo de amizade que até hoje perdura, né? Daquela época. A gente tinha um anseio muito forte. Isso era em 98. Você não era nascida, Raíssa? não. Em 98, eu tava no primeiro ano do colegial, né? Nessa época eu fui pra Nápoles, fui estudar lá, que meu pai queria que eu fosse alguém na vida. E aí. Mas depois eu quis voltar pra Petrolina exatamente por causa do grupo de jovens, a realidade de igreja. Eu não conseguia ficar longe, né? Aquele jovem doido, assim, alucinado. Mas muito feliz, né? Então ali eu cresci servindo a Deus na música e fui percebendo que algo Deus queria comigo.